pessoal. Vamos começar então oficialmente aqui a nossa conversa, né? Não é uma oficina, não é assim, é um bate-papo, tá? E já que não vai dar para eu ir para o Brasil, né, para o meu aniversário, como era o plano por causa da pandemia, eu achei que fazer uma coisa assim, conversar com o pessoal e trocar umas ideias seria um marco, né? Afinal, não é todo dia que a gente faz 40 anos. Então, daqui a uma semana oficialmente, já começando a contagem regressiva e fazer então essa nossa conversa aqui para poder, deixa eu só abrir aqui, para poder então conversar com vocês. Certo? Vamos começar então. Então, me apresentar para quem ainda não me conhece, já vejo bastante gente que eu conheço, já conheci pessoalmente ou mesmo das mídias sociais, mas se vocês não me conhecem, meu nome é Rafa Lombardino e hoje eu vou falar sobre 3 maneiras para a gente se diversificar na tradução. As 3 abordagens que eu vou falar hoje é sobre os pares de idioma, sobre as áreas de especialização e sobre os serviços. Eu estava falando agora em off, né? Eu espero não trocar as bolas, porque eu me apresento tanto em inglês que eu acabo depois achando que eu vou esquecer de alguma coisa, uma palavra em português. Eu não sou intérprete, eu não tenho aquele cérebro assim que consegue traduzir na hora, mas vamos lá ao que interessa. Então, eu comecei a traduzir desde 97, sou credenciada pela Associação Americana de Tradutores de Inglês para Português e Português para Inglês, e também tenho certificado profissional de Espanhol para Inglês pela Universidade da Califórnia em San Diego, no curso de extensão deles. Tá? E as minhas especializações são em tecnologia, porque eu tenho o colegial técnico, né, da época, em processamento de dados, então trabalho com bastante coisa de TI. Também me especializo em comunicação, porque eu fiz faculdade de jornalismo, então bastante coisa de comunicação, marketing, publicidade. Também trabalho com muita coisa de educação, porque muitos imigrantes que vêm para cá para estudar na Califórnia ou em outros estados dos Estados Unidos e precisam de muito documento acadêmico traduzido, eu acabei então me especializando nessa parte de educação. E também trabalho com bastante meio ambiente, saúde e segurança, né? E por causa de um cliente que tinha muito treinamento nessa área, eu acabei me especializando, trabalhando com eles durante uma década. Então, é uma área que eu gosto bastante, né, de segurança dos trabalhadores. E mais recentemente, nos últimos 10 anos, comecei a trabalhar com audiovisual e literatura, que era o que eu sonhava quando era criança em fazer, né? Quando eu pensei nessa possibilidade de ser tradutora, porque eu consumia bastante filme e seriado com legenda e lia bastante livro traduzido para o português. Então, né, tenho a sorte de esses 10 anos agora, mais recentemente, começar nessas áreas também, que poderia dizer que é um sonho de menina, mas assim, na época eu nem pensava, quando eu queria ser tradutora. Acabou acontecendo. E só mais uma parte rapidinha aqui do meu currículo antes da gente começar com o que interessa de verdade. Eu sou então presidente e diretora executiva da World Awareness, que não é uma agência de tradução, é um grupinho de pessoal que se reúne então para traduzir material multilingüe, né? Trabalho com a minha tradutora de Portugal há 16 anos, com a minha tradutora de espanhol há 16 anos, e foi juntando o pessoal e a gente acaba trabalhando o mesmo material nos nossos próprios idiomas, né? Então a World Awareness é essa rede de tradutores. Eu sou editora do blog da PLD, que é a Portuguese Language Division da ATA, e atuei como diretora, administradora, né, de 2017 a 2019, e hoje voltei porque eu gosto de fazer mais, que é mesmo editar o blog, né, para continuar com a minha alma de jornalista. Eu gosto de colocar as notícias lá, entrevistar o pessoal, é bem legal. Eu também faço bastante palestra no Pros, né? Depois eu vou deixar um link aqui para vocês darem uma olhadinha. E já apresentei várias palestras com ele. E eu dou aula no curso de extensão de tradução e interpretação em inglês e espanhol
pela Universidade da Califórnia em San Diego, que foi onde eu me formei, né, como meu profissional técnico, e aí acabei passando a dar aula lá quando eles precisavam de uma aula mais assim prática, né? Eles já tinham bastante coisa das duas línguas, bastante coisa de especialização, área médica, área de negócios, jurídica, mas não tinham assim uma aula mais prática. Então eu sou a chata que durante 10 semanas força o pessoal a criar currículo, a criar a carta de apresentação e a procurar essas bolsas de projetos, né, tipo Pros e outros sites. Então eu sou a chata que faço o pessoal colocar a mão na massa, eles ficam assim, mas no final, depois de 10 semanas, eles falam: poxa, obrigada, se você não tivesse me empurrado, eu nunca que teria meu currículo, não estaria pronto para tentar encontrar projetos de tradução na área. E dessa aula da Tools and Technology in Translation surgiu um livro também do mesmo nome. A gente teve uma versão em português que foi edição limitada no Brasil, né? Porque o livro está disponível aqui pela Amazon, mas ele é considerado, né, importado quando vai para o Brasil, porque é pela Amazon.com, a loja americana, né? Mas a versão limitada a gente teve no Brasil rapidinho. Eu estou agora tentando colocar então a versão brasileira na Amazon também. Ainda vai ser considerado um produto importado, infelizmente, porque é o tipo da plataforma de publicidade, de publicação deles. A loja é americana, né? Mas pelo menos vocês podem então dar uma olhada no livro eletrônico, que não precisa ter frete nem nada, né? Fica bem mais barato. E para quem tiver acesso à loja americana no momento, tenho uma versão então com desconto durante essa semana até o meu aniversário na semana que vem. Eu deixei por R$ 5,99. Só tinha essa opção de colocar o desconto na loja americana, não tinha na loja brasileira, infelizmente. Mas eu acho que dá um desconto de mais ou menos uns R$ 20 se for fazer a conversão. Então tá bem mais em conta, né? Mas só pela loja americana mesmo. Então se vocês forem aí no rafalombardino.com/tools, comprar a cópia digital, tem desconto quase uns R$ 20 por enquanto, tá? E a última coisinha aqui do meu currículo é que eu tenho apresentado o podcast Translation Confessional, comecei esse ano e faz muito bem para minha sanidade mental contar os meus causos sobre tradução, né? Porque Tools and Technology é uma coisa assim mais, né, profissional para os alunos ou para os colegas que querem se diversificar e usar a tecnologia, e o Translation Confessional é mais para falar das aventuras, né, das coisas legais ou as coisas que me enlouqueceram nesses 23 anos de profissão, certo? Então, chega de falar sobre mim, só para vocês saberem quem eu sou, quem ainda não me conhecia. É isso aí que gerou essa apresentação sobre diversificação, essa é a bagagem que eu estou trazendo para falar com vocês hoje, tá? Então, vamos ao que interessa. Diversificação. O primeiro tipo de diversificação que você pode ter é dos pares de idioma, certo? Para nós, tradutores, é muito mais fácil aprender idiomas do que uma pessoa que pode não trabalhar, né, com línguas diferentes. Então, a primeira coisa que você pode fazer é adicionar um outro idioma à sua lista, né? Quando eu comecei, eu só fazia inglês para português. Aí, quando eu me mudei para a Califórnia, começaram os clientes a pedir de português para inglês. Então, eu estudei bastante, fui atrás do credenciamento, comecei a traduzir da direção inversa. Mais adiante, coloquei o espanhol também como língua de partida, né? Eu não traduzo para o espanhol, eu contrato colegas que fazem muito melhor do que eu poderia fazer. Mas eu traduzo de espanhol para português e inglês. E mais recentemente, há 10 anos, recente, né? Mas há 10 anos eu também comecei com o italiano, também como língua de partida, não de chegada. E foi depois de eu conseguir passar um mês na Itália para aprimorar mais. E é uma coisa que me ajudou a me manter mais ocupada, né, a ter mais projetos e manter um fluxo de trabalho maior. Então foi uma diversificação que me ajudou bastante. Se eu tivesse só ficado no inglês para português, eu talvez não tivesse tantas ofertas de trabalho como eu tenho hoje em dia, né? Mas é uma coisa que é em longo prazo, claro. Então,
o que eu geralmente falo até para os meus alunos também é você pensar nas suas habilidades linguísticas, né, e tentar adquirir conhecimentos suficientes no seu terceiro idioma, no caso, para você ter mais um par de idiomas para traduzir ou para interpretar, dependendo do local onde você está, dependendo da sua especialização, né? Então, muitos vai, como estamos no Brasil ou Portugal, muita gente começa a adicionar o espanhol, né, que é a nossa língua hermana. Muita gente também, principalmente em Portugal, o francês, né, porque também é bem perto da realidade portuguesa. E o pessoal, por outras circunstâncias da vida, né? Um alemão, um dinamarquês, como eu estou vendo ali a Adriana também tem conhecimento de dinamarquês. Então, é uma coisa que você vai pensando nas suas habilidades linguísticas, na sua proximidade com algum outro idioma e considerar isso como uma meta em longo prazo para adicionar um outro idioma de partida para a sua língua de chegada, né? Que no caso seria o português, tá? E eu sempre falo para todo mundo que duas cabeças pensam melhor do que uma, né? E o que eu penso nessa experiência é o seguinte: quando eu comecei a adicionar o espanhol como língua de partida, eu comecei a observar a minha colega, porque os clientes às vezes falavam assim: ah, você traduz para português, traduz para espanhol também, porque é tudo igual. Não é, né? Então eu fui atrás de uma pessoa que também tem certificação parecida com a minha. Ela é quase meu espelho, porque ela também trabalha bastante com TI e ela faz não só inglês para espanhol, como também português para espanhol, né? Então é o oposto do que eu faço. E aí a gente pegava, por exemplo, um trabalho de inglês para português. Eu fazia e ela fazia a versão em espanhol. E aí corrigindo, né, revisando o trabalho dela, eu fui aprendendo muito mais sobre essa dinâmica, né? E aí me ajuda na hora de traduzir do espanhol, né? Vendo as sacadas dela, na tradução dela, me ajudou bastante. A mesma coisa quando me pediam para traduzir para Portugal. Eu não posso, não faço, não tenho como, né? Mas eu tenho uma colega então que já está comigo há 16 anos e ela traduz para o português de Portugal, e aí lendo as traduções dela também me ajuda muito mais na hora de eu ter o português de Portugal como a partida para o inglês, né? Então, duas cabeças pensam melhor do que uma por causa disso. Se você então for trabalhar com um colega que seja nativo no seu outro idioma, ajuda muito na hora de você observar o trabalho dessa pessoa, né, e aprender bastante, certo? E acho que o mais importante nessa parte, principalmente de idiomas, é você saber as suas limitações, né? Então, por exemplo, eu sei que eu não posso traduzir para espanhol e não posso traduzir para italiano, porque não vai ficar bom. Eu não penso nessas duas línguas, eu consumo as duas línguas muito bem e traduzo para o português e para o inglês, certo? Então, eu sou honesta comigo mesma que eu não posso fazer isso porque não vai ficar legal, né? Eu não penso nesses idiomas, eu não poderia fazer essa apresentação agora em espanhol e italiano. Tá? Poderia fazer, mas passaria o maior vexame, né? Então, como eu não fazia isso e passaria vexame, eu também não faria traduções para esses dois idiomas. Então, é bom ser honesto consigo mesmo e começar a trabalhar no seu idioma adicional para a sua primeira língua. Então, por exemplo, quando eu comecei com espanhol, a primeira coisa que eu traduzi foi um programa, um software de espanhol para português. Então foi assim, melhor, né, um sonho, né? Melhor situação do espanhol para a minha primeira língua e numa área que eu já estava super acostumada de TI, que eu já trabalhava antes, né, até com a tradução, mas tinha conhecimentos. Então você pensa na sua melhor situação ali, trabalhando no seu primeiro idioma e na sua área para poder evitar a frustração e manter o seu rendimento, né? Porque se você for traduzir uma coisa que você não sabe, de uma língua que você ainda está ali engatinhando para começar a se desenvolver mais, vai ficar muito mais frustrante, né? Você vai demorar muito mais, a sua produção não vai ser a mesma, né? Então, sempre é bom você ser honesto consigo mesmo. E partindo das línguas, outro tipo de diversificação seria então especialização, né? As áreas que você pode se dedicar como tradutor. E podem ser
podem ser experiências suas, podem ser interesses ou pode depender da demanda, né, do que os clientes estão correndo atrás. Então, vou dar algumas ideias agora para a gente poder então expandir a nossa área a nossa cobertura de acordo com as áreas de especialização, tá? O primeiro caso seriam as experiências. Então, o que você já tem no seu convívio e que sejam então da parte educativa ou profissional, né? A sua história acadêmica, a sua história profissional, que são as áreas que você já conhece, já tem bastante familiaridade, sabe da terminologia. E, por exemplo, o que eu gosto sempre de pensar é, eu poderia escrever um artigo nessa área nas minhas línguas, então eu sei que é uma coisa que eu domino, né? Porque tem a minha experiência educacional, a minha experiência profissional. Então, uma coisa que se você é um assunto que você domina, você pode adicionar à sua lista de especializações, certo? Então, se você fez um curso profissionalizante ou frequentou uma universidade antes de se dedicar à tradução, eu sei que muita gente acaba entrando em letras, então já está nessa parte de, né, a parte linguística, mas se você cursou algum outro programa profissionalizante ou universitário, que seja de outra área, aí é uma boa área para você se especializar como tradutor, certo? Então, qualquer coisa que você tenha se concentrado na sua carreira acadêmica ajuda. Eu conheço muita gente que se formou em direito e virou ótimos tradutores e intérpretes de material jurídico, porque já tinha toda aquela bagagem, né, muito mais fácil para eles do que para a gente começar a estudar coisas relacionadas ao direito para poder traduzir ou interpretar, né? Então, a sua vivência acadêmica ajuda muito na hora de você colocar uma outra área na sua lista de especializações. E de profissão, se você trabalhou uma outra área antes de dedicar à tradução, ou se você fez voluntariado ou estágio, qualquer tipo de relação profissional que você tenha tido, uma atuação profissional, você pode também traduzir dessas áreas, porque vai te ajudar com os conhecimentos que você já adquiriu na hora do voluntariado, do estágio ou do trabalho, né? E eu tenho até vários alunos que falam, na hora de criar o meu currículo eu não tenho nada para colocar, porque eu nunca fiz tradução profissionalmente. Eu sou secretária e eu traduzo coisas assim pro meu chefe, porque ele não quer contratar um tradutor, mas assim, eu não sou tradutora. Não, peraí. Se você está traduzindo, você pode não estar lá escrito que você é tradutora, você trabalha como secretária, mas você está traduzindo. Onde é que você trabalha? O que essa empresa oferece? Quais são os serviços? É equipamento médico. Pronto, então você tem bastante conhecimento nessa área e tem bastante demanda para a produção de equipamento médico. Você deve saber bastante do assunto, mais do que eu, né? Você, tudo bem, é secretária, mas você está já desempenhando essa função e já está no meio que te permite ter uma especialização nessa área. Certo? Já tem uma vantagem mais do que muita gente. Então eu falo para os meus alunos, pensa nisso, né? A área que você já atua, e se você vai fazer aquela transição para ser tradutor ou intérprete, já pode começar a procurar então projetos nessa área, porque você está bem familiarizado com o assunto, certo? Outras áreas também são as áreas de interesse. Né? Você pode não ter estudado formalmente, pode não ter trabalhado formalmente numa área, mas se você se interessa bastante por alguma coisa, deve ter muito mais conhecimento do que uma pessoa que nunca ouviu falar de alguma área, né? Então, se você está familiarizado com o vocabulário, você já pode se desenvolver nessa especialização, tá? Então, uns exemplos são de hobbies, né? Se você, sei lá, coleciona alguma coisa, ou se você tem alguma atividade interessante, né, no dia a dia, ou até outro exemplo que eu estava dando na outra palestra foi se o pessoal viaja muito, né, e teve que, sei lá, observar essas coisas todas de hotelaria e viagem de avião e turismo e os pontos turísticos e tal. É um hobby, né? Você não é paga para viajar, quem dera, mas se você já conhece dessa área como consumidor,
né, como o turista, você deve ter bastante coisa para poder então usar como tradutor nessa área de turismo, de hotelaria, coisa e tal, certo? Então pensa nos seus interesses, nos seus hobbies, as suas atividades assim de rotina, que você pode então trazer isso para a tradução. Outro tipo de especialização seria o que a sua família faz, né? Claro que não dá para você aprender por osmose, só por respirar o mesmo ar de um médico, um advogado ou um engenheiro. Claro que não é assim, mas você pode, se você ficar antenado, você já pode então adquirir alguns conhecimentos naquela área só de conviver com uma pessoa que trabalha naquela área. Né? Então, por exemplo, quando eu comecei a traduzir bastante coisa de MAS, né, de meio ambiente, saúde e segurança, eu estava traduzindo bastante treinamento de um cliente que tinha funcionários no Brasil. Então, tinha aqui a sede nos Estados Unidos e eles iam mandar os treinamentos para o Brasil. E muita coisa era sobre como não poluir o meio ambiente pela fábrica, como que os trabalhadores têm que usar todo os equipamentos de proteção individual e como que se mantém em segurança, com saúde e tal. E conforme eu fui traduzindo aquele material, eu fui lembrando de muita coisa que meu pai fazia. Ele é aposentado agora, mas ele trabalhava numa empresa química. Né? Então eu lembro de ele falar, sei lá, teve vazamento, não sei o que, tiveram que fazer a contenção e usar areia. Então eu estava traduzindo aquilo lá, aquelas políticas de segurança da empresa, lembrando de coisas que meu pai falou na época. Olha que meu pai é bem calado, ele não falava muito do trabalho, mas algumas coisas eu comecei a me lembrar, né? Então, teve que fazer inspeção no equipamento tal, para ver se estava tudo certo antes do funcionário começar a usar. Então essas coisas foram até assim voltando na memória de só observar, né, o que meu pai falava do trabalho dele, entendeu? Até na parte de legendagem, um exemplo que eu tenho agora é que eu estou trabalhando com bastante coisa de automobilismo, de esportes radicais e tal. E aí eu tenho, por exemplo, meu marido, estereótipo californiano, é surfista. Então a gente assiste muito documentário de surf e tal, revista de surf. E aí acaba que eu recebi alguns documentários para traduzir sobre surf. Ou então sobre automobilismo, meu pai sempre assistia a Fórmula 1 na época do Ayrton Senna, então eu lembro de algumas coisas assim, eu tô aqui traduzindo, legendando, e eu lembro do Galvão Bueno falando alguma coisa de quando eu era criança, entendeu? Então tudo isso, claro que você não vai se tornar um expert em alguma coisa só porque você tem um pai, uma mãe, um primo, um tio, sei lá, numa área, mas é um jeito de adquirir aquela terminologia, aquelas experiências, né, por alguém que você conhece, e ainda por cima você tem alguém que pode ser um ótimo consultor, né? Você pode falar assim, ô pai, como é que era mesmo o nome daquele coisa, tal, aquele procedimento, como é que era? Pode ser que a terminologia tenha mudado, né? Meu pai trabalhava na década de 70 e 80 lá na empresa química, mas muita coisa às vezes bate, você pode então falar com uma pessoa que consumiu o produto que você está para traduzir, certo? Então uma boa pedida você então ver o que sua família e seus amigos fazem e começar a aprender com eles. E outra coisa de seu interesse pode ser esporte, certo? Então, se você pratica alguma atividade física, ou então você é fã roxo de algum esporte, o que acontece? Você deve ter bastante conhecimento nisso, certo? Eu tenho crianças, os meus filhos são super ativos, meu marido é ótimo atleta desde criança, então eu vou lá correndo atrás deles para tentar, sabe, manter o pique, porque eles têm bastante energia. Então eu acabei aprendendo bastante sobre corrida, né, sobre correr e tipo de exercícios, tipo de prevenção para não se machucar, tal. Então é uma coisa que eu acabo consumindo bastante, porque é um interesse meu, e aí eu acabei traduzindo, por exemplo, um aplicativo sobre corrida. Entendeu? Então é aquela coisa de juntar o útil ao agradável, né? O que você já conhece, que você já consome, com o que você pode fazer na hora de traduzir, certo? Então se você faz algum tipo de dança, faz yoga, faz pilates, sei lá, natação, você pode traduzir nessas áreas também por ter conhecimentos do seu esporte favorito, né? Eu sou péssima jogadora de futebol. Eu sou canhota e só consigo chutar com a direita, para vocês terem uma ideia de como é ruim essa situação. Mas eu vivo cercada de futebol
desde que eu tinha 10 anos, né, assistindo muita coisa na televisão, com meu pai, com meu irmão, e eu tenho uma filha que ela, sim, tem os dons esportivos, né, ela é uma boa jogadora de futebol, então de participar de competições e ela, né, jogando e ela consumindo algum material também, sei lá, podcasts e vídeos no YouTube, um monte de coisa, eu acabo assimilando muito da terminologia nos dois idiomas. Né? E tanto é que na época, ela nem era nascida ainda, mas na época da Copa de 2006 na Alemanha, eu me candidatei para um trabalho de tradução para a Copa, para o site da FIFA, e tendo já esse histórico de jornalismo, eu traduzi bastante matéria da cobertura da Copa da Alemanha, e porque eu já tinha esse conhecimento de esporte, né, de futebol, no caso, das Copas, eu já tinha um monte de coisa que eu lembrava de cabeça, e o nome dos técnicos, dos jogadores e tal, me ajudou demais na hora de traduzir o material de 2006. Certo? Então pense nas suas atividades que você gosta, pode ser uma especialização daqui para frente. E além disso, você também pode ir pela demanda, né? Coisas que na sua área regional, né? O que tem por aí e que pode ser uma necessidade de um cliente. Então, por exemplo, se você mora num lugar onde tem uma empresa ou uma planta, né, uma empresa que produz alguma coisa, pode ser que eles precisem então de ajuda de tradução nessa área. Né? Se você, sei lá, mora perto de um lugar onde tem pesquisas médicas e tecnológicas, sei lá, aqui em San Diego a biotécnica é muito forte, então você pode se especializar nessa área porque tem uma fábrica, uma empresa tal que pode precisar dos seus serviços, certo? Então, às vezes você pode até acabar encontrando uma especialização porque tem essa necessidade por aí, né? No meu caso de educação foi isso, porque muita gente vem do Brasil para cá para fazer mestrado, né, em universidades americanas, ou então eles vão querer validar o que eles já têm de profissão, de credencial, e, sei lá, poder ser fisioterapeuta ou ser enfermeiro aqui nos Estados Unidos. Então, todo o histórico acadêmico e profissionalizante desse pessoal, eles têm pedido a minha ajuda para traduzir, para eles poderem então continuar a carreira acadêmica ou atuar na profissão aqui nos Estados Unidos. Então, foi uma especialização que acabou me encontrando, né, de o pessoal ligar e perguntar, tal, você pode me ajudar com isso? É uma boa também de você ver o que as pessoas precisam e correr atrás para especializar nessa área, tá? E aí quando você trabalha com clientes diretos em algumas áreas dessas, você acaba tendo uma ajuda especializada, porque você vai ter contato direto com, sei lá, o pessoal de engenharia, o pessoal de jurídico, do departamento financeiro. Então, se você trabalha com um cliente direto, você acaba tendo essa troca com o pessoal que cria o material que você vai traduzir. E é uma coisa muito legal de você então aprender até mais com esse pessoal, né, sem ter uma agência no meio, que a agência não quer que você fale com ninguém, né, mas se você trabalha com cliente direto, é uma boa. Então, correr atrás da demanda e ter esses clientes diretos é uma coisa que compensa pra caramba. E falando disso, acho que os tradutores às vezes acabam esquecendo e ficam muito, né, na nossa bolha, né? Vai para eventos de tradução e faz oficinas virtuais como essa, e sempre sobre tradução, sempre sobre línguas, sempre sobre a mesma coisa. Ótimo, é o que a gente precisa mesmo para a gente poder melhorar, se desenvolver na nossa área. Mas já pensaram que vocês poderiam então também participar de eventos das áreas que vocês têm interesse de se especializar e eventos onde não vão ter tradutores? Porque pensa bem, se você vai se especializar na área médica, vai para um evento sobre medicina, onde eles estão falando dos avanços tecnológicos, de pesquisas, de coisas de medicina. Você vai aprender bastante sobre a área que você está escolhendo para se especializar e você vai ser provavelmente o único tradutor ali naquele meio. Né? Olha só quantas chances você tem de distribuir o seu cartão e de conversar com o pessoal e achar clientes nessa área
que você quer se especializar e sem concorrência, né? Porque quando a gente vai para evento de tradução, todo mundo ali é tradutor, é intérprete, está todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo trabalha com o mesmo objetivo. A gente aprende bastante um com o outro, mas quando você vai num evento profissional da área que você escolheu, se você é a única pessoa ali que sabe de tradução, pronto. É assim uma mina de ouro, certo? Então pense bem nisso para poder se especializar numa área e correr atrás dos clientes diretos dessa maneira, certo? E a última parte do que eu queria dizer, então, são os serviços, certo? Para você se diversificar com serviços diferentes. Você pode ser o especialista máximo em tradução de inglês para português na área médica ou na área jurídica tal. Ótimo. Mas, se você também oferecer outros serviços, melhor ainda, né? Porque quando tiver uma baixa de um lado, o outro lado pode ter uma alta e você vai equilibrando de algum jeito, certo? Então, você já pensou a se dedicar em alguma outra área profissional dentro da área linguística, não só com tradução, mas com outras coisas? Então, vou falar aqui sobre algumas ideias. E lembre-se que não é do dia para a noite, você vai ter que se especializar, você vai ter que aprender bastante sobre cada área para poder oferecer serviços no nível profissional, certo? Então, a primeira área que é natural, muito tradutor acaba indo para essa área, é a parte de interpretação, tá? Não é uma opção para mim, eu não tenho como ser intérprete, até como eu falei, né, só de apresentar isso aqui em português, sendo que eu já apresentei em inglês várias vezes, eu estou tentando pensar nos mesmos conceitos em português, porque o meu cérebro e a minha boca não se comunicam tão bem. Meu cérebro se comunica bem com os dedos, eu traduzo rapidinho, digito rapidinho, mas essa coisa de passar, né, de um idioma para outro na mente rapidinho assim é uma coisa que para mim não funciona mesmo. Tá? Então eu não sou intérprete, eu fico de bobeira vendo os meus amigos interpretando, né? Quando eu fui para a Abrates em 2015, eu mesmo entendendo que estava sendo apresentado em inglês, eu coloquei lá o fonezinho para poder então escutar os amigos, né? A voz de todo mundo ali interpretando de português para inglês, coisa e tal. Então o pessoal que interpreta e traduz são assim realmente, né? Tem um cérebro privilegiado, divino. Beijo para vocês. Eu não consigo. Eu interpreto entre os meus pais e meu marido e peço para cada um calar a boca para me dar uma chance de pensar, tá? Então, interpretação não é para mim, mas pode ser ótimo para você. Então, os métodos que você pode aprender, se dedicar a na hora de ser intérprete, pode ser a simultânea, a consecutiva, a chuchotagem, é um nome tão engraçado, né? Chuchotagem é aquela que fica sussurrada ali ao pé do ouvido, por exemplo, com dois presidentes ou chefes de Estado. Quando vem ali o tradutor falar no ouvido, interpretar o que o outro está dizendo, né? E a tradução à vista, eu até tive que procurar esse termo, não sei se é o termo mais usado em português, mas a gente chama de sight translation, porque você lê um documento e interpreta, né? Não é você ouvir uma pessoa falando em uma língua e falar na outra. É um documento, por exemplo, numa reunião, você está ali como intérprete e te dão um documento numa língua e tem que falar então o que está escrito ali na outra língua, né? Não tem uma tradução prévia, duas versões do mesmo documento. É você ali, se vira nos 30, fazer a tradução à vista, né? Vendo o documento, certo? Então, outro tipo de tradução, de interpretação nesse caso. E você pode se especializar em comunitária, empresarial, médica, jurídica, eventos e congressos, né, o pessoal que fica lá na cabine, governamental, não só com presidentes, né, e figuras importantes, mas também em departamentos, agências, escritórios governamentais que prestam assistência, o que acontece bastante aqui nos Estados Unidos para todos os imigrantes, né? Se precisar de assistência governamental em outros idiomas, né? Você pode então ser tradutor, como eu faço, de todas as políticas e os planos de assistência, mas também pode estar disponível ali naquele local, naquele escritório, para ajudar os imigrantes que vêm pedir assistência governamental, certo? E é uma coisa que requer muito treinamento, muita prática e às vezes até credenciamento, dependendo de onde você está, você talvez tenha que passar por alguns exames e ter aquele credenciamento para poder atuar na área que você quiser,
certo? Então, é uma coisa a ser considerada, e acho que é o mais comum, é o que a gente mais ouve dizer, né? Interpretação, além de tradução. Vamos falar de outras áreas agora que você pode então prestar serviços ligados à tradução, ao serviço linguístico. Parte de edição. E eu sempre falo para meus alunos, se um cliente falar para você, eu tenho esse projeto de edição, trabalha nisso para mim? Primeiro pergunta o que ele quer dizer com edição, porque cada cliente vai usar um termo diferente, então sempre pergunta, coloca os pingos nos is para você saber o que é que aquele cliente quer de você, tá? Porque ele pode usar um nome completamente diferente do que você está pensando. Então, na área de edição, você pode fazer correção, uma correção só de gramática e ortografia, né? Você pega então a tradução e só lê aquilo, corrige, vê se está tudo bonitinho. Você pode fazer uma revisão que pode envolver o material bilíngue, né? Então você pode não necessariamente só saber uma língua, mas as duas línguas na hora de fazer aquele cotejo, né? Que é uma coisa que fazem também muito na área literária, né? Um livro traduzido comparado com o original para fazer aquela comparação e ver se está tudo certo. Tudo isso é chamado de edição pelos clientes, então é bom você saber o que eles querem. Você pode fazer também controle de qualidade, certo? Não só na parte linguística, mas também na parte de, por exemplo, tem alguns clientes que fazem treinamentos empresariais e aí eles mandam, depois eu traduzir tudo, então eles mandam o vídeo para mim ou mandam a pesquisazinha para eu fazer, faz tudo primeiro errado para ver se as mensagens aparecem direitinho, depois faz tudo certinho para ver se deu certo. Então, controle de qualidade para ver se o material final está funcionando direitinho, certo? E também tem a leitura crítica. Nesse caso, eu penso mais assim na parte literária. Então, por exemplo, eu tenho colegas que eles trabalham com leitura crítica porque eles recebem a primeira cópia de um livro, né? O livro não foi lançado ainda, e eles vão ler aquilo e fazer um controle de qualidade não só linguístico, né? Porque geralmente já passou por uma revisão linguística, mas o controle de qualidade com uma leitura crítica, ou seja, eu tive casos, foi na hora de eu traduzir um livro, mas eu fiz essa leitura crítica porque tinha um autor que colocou dois nomes diferentes para o mesmo personagem, né? Passou assim, batido. Porque, sei lá, acho que eu queria originalmente chamar de João, e aí depois mudou para José, mas ficaram alguns João ali assim, perdido pelo livro. Então eu fiz a leitura crítica para poder, tem alguma coisa errada aí, decide o que você quer, como é que vai ser o nome desse personagem. Também tive um caso de leitura crítica com um outro livro de ficção, que era um menino de 4 anos, e ele falava como se ele tivesse uns 15, entendeu? No caso, o autor não tinha filhos, mas escreveu esse personagem de 4 anos de idade, e eu, no caso, eu tinha um menino de 4 anos do meu lado, né, falando inglês, era para o idioma que eu ia traduzir. Então, peraí, meu filho de 4 anos, por mais que ele, né, não seja nem avançado, nem tenha menos habilidades linguísticas, meu filho de 4 anos não é capaz de falar como esse personagem. Tem alguma coisa errada aí. Então é melhor você adaptar, né, repensar, conversar com uma criança de 4 anos para você ter uma ideia melhor. Então é um tipo de leitura crítica que eu ofereci ao autor, para o autor poder mudar e aprimorar o original no caso. Tá? Então é uma boa pedida, principalmente para quem quer entrar em literatura. Às vezes acaba entrando pela porta da leitura crítica e aí depois vai acabar traduzindo livros, né, de ficção ou não ficção, certo? Também tem a procura de talentos literários. Muita gente acaba sendo, porque é bilíngue, acaba sendo enviado então para feiras literárias para tentar encontrar livros que podem ser trazidos para uma editora e traduzidos, né? Eu tenho colegas que fazem isso, foram mandados, sei lá, para Bolonha, para a Feira de Bolonha na Itália, foram mandados para o Canadá, foram mandados para Frankfurt, né, na Alemanha. Então, o que acontece? Você sabendo aquele idioma, vendo aqueles livros que estão fazendo bastante sucesso no original, trazer isso para o seu mercado, para a editora procurar então os direitos de tradução, adquirir esses direitos e traduzir para o seu mercado. Então, procura de talentos literários é uma outra coisa que a gente pode fazer também. E aí pode envolver viagem, pode envolver entrevistas com a editora original, com o autor, às vezes. É uma coisa bem legal também que eu vejo os meus colegas fazendo. Tem a tradução inversa. Nem sei se é esse o nome que usam mais geralmente. Eu sei que a gente fala muito de versão no Brasil, uma coisa que eu não escuto em outros lugares, né?
geralmente tradução é tradução de uma língua para outra, mas no Brasil, pelo menos, a gente fala muito de versão. Então, por exemplo, eu não sou tradutor, eu não faço tradução de português para inglês, eu faço versão, porque o meu primeiro idioma é o português, o inglês veio mais tarde, eu comecei a aprender com 11 anos, né? Então, quando eu faço um trabalho de português para inglês, muitos clientes se referem a isso no Brasil como uma versão, não uma tradução, né? Para mim é tudo igual. Eu penso nos dois idiomas, tal, tá no na mesma medida, bem equilibrado na minha cabeça. Mas a tradução inversa, às vezes, quando eles pedem, é o back translation. Então, uma tradução da tradução. E aí é bom perguntar para o cliente o que ele quer dizer com isso. Porque eu tive clientes que pediam essa tradução inversa. Por exemplo, já era um documento em inglês, alguém traduziu para português e agora eles queriam que eu passasse de volta para o inglês, mas sem ver aquele original. Então não foi um cotejo, não foi uma comparação. Eles querem que eu pegue só aquela tradução em português e passe para o inglês de novo. E tem clientes que pedem assim, à risca, né, ao pé da letra. E então, se por exemplo está escrito lá Red Rose e foi traduzido como uma rosa vermelha, eles não querem que eu coloque de novo como Red Rose. Eu já tive cliente que me pediu que eu colocasse como Rose Red, porque em português está rosa vermelha, eles querem então Rose Red. Eu acho um absurdo, sinceramente, vou falar aqui para vocês, mas tem cliente que pede isso. Para eles é isso que uma tradução inversa quer dizer. Tá? Eu prefiro simplesmente ser mais literal do que eu seria traduzindo de um idioma para outro, quando eu sei que isso já é uma tradução de algum documento. Então, na hora dessa tradução inversa, mas uma tradução que flua de acordo com o idioma da tradução inversa, eu faço direitinho e se aí alguma coisa, algum estranhamento aparece ali, eu tenho certeza que esse estranhamento tem que passar na tradução inversa para o cliente ficar consciente disso, né? Saber que, olha, teve algum ruído mesmo na comunicação, né? Eu não vi o original, mas eu estou achando que tem algum ruído ali, porque a versão em português não está completamente clara, tá? Então, tradução inversa é uma coisa que você pode fazer também, mas sempre pensando bem no que é que o cliente quer. Pergunte antes de, né, ficar frustrado de ter que refazer o seu trabalho porque não era aquilo que ele queria. Então, e a última ideia de edição é a pós-edição. Eu não faço com frequência porque eu sou muito chata mesmo. Se eu olho para uma coisa e acho que vai demorar, sei lá, 2 horas, e aí eu levaria 1 hora para traduzir tudo do zero, eu prefiro nem pegar. Manda para outra pessoa que vai fazer um trabalho melhor do que o meu e se manter produtivo. Então eu passo, deixo para lá, mas muita gente tem entrado nesse ramo de pós-edição, de tradução automática e tem se dado muito bem. Gente que eu considero, sabe, tradutores maravilhosos e que estão fazendo um ótimo trabalho e sendo super produtivos e, né, fazendo de ganha-pão pela chamada PMT, né, Post Editing Machine Translation. Eu fiz algumas que foram muito boas, principalmente quando é um cliente que já tem uma memória de tradução, uma tradução de máquina, uma tradução automática que é deles mesmo, não é um Google da vida que eles colocaram lá e pegaram, copiaram e agora você se vira para tentar revisar aquilo. Não. Existem clientes como a IBM, como a Microsoft, que eles têm a própria máquina deles, né? Então já tem toda a terminologia deles, todo o estilo de escrita deles, e muita gente então recebe aquilo para revisar, e é um trabalho muito mais fácil porque já é bem de acordo com o cliente, né, com o que o cliente quer. Mas, por exemplo, eu tive um pedido recentemente até de legendagem com pós-edição. O cliente tinha o vídeo em português e aí eles testaram a tradução de máquina. Eu não sei qual plataforma eles usaram, mas todos os cedilhas, os acentos e tudo mais, eu acho que aquela máquina não sabia o que fazer com aquilo, não conseguia ver que palavra que era, então o que eu recebi para editar, para pós-edição, era um híbrido, era uma bagunça, aquilo não era inglês, tinha um monte de palavra em português, qualquer cedilha que aparecesse em português, a palavra estava lá em português, na versão em inglês. Eu olhei para aquilo, não deu nem 2 minutos, eu falei assim, olha, você vai me desculpar, mas eu não posso pegar esse trabalho porque está horrível. Eu vou levar mais 5 horas para revisar isso, sendo que eu poderia fazer essa legendagem em 1 hora.
entendeu? Então, sempre que você for receber um projeto de pós-edição, olha bem para a carinha dele, vê se está tudo certo, porque senão você vai levar o dobro do tempo que você levaria para fazer do zero e ganhando menos, porque os clientes não vão te pagar a mesma coisa para fazer pós-edição do que fazer uma tradução direta, né? O melhor da pós-edição é você então cortar o tempo que você levaria para fazer aquilo, né? E já ter uma qualidade boa para começar e você só aprimorar, dar aquele toque, né, humano, para não ser uma coisa só de máquina que pode ter algum erro ou alguma coisa, certo? Então, estas são as ideias de edição. Outro serviço que você pode oferecer é transcrição. E também pergunta para o cliente o que é que ele quer. Tá? Às vezes eu recebo um áudio ou um vídeo, porque às vezes eles pedem transcrição de vídeo, e aí eles falam, transcreve isso aqui para mim. Aí tá em inglês, então você quer que eu vá... Quer a transcrição em inglês, é isso que você quer? Não, não, eu quero em português. Então peraí. Então você quer a transcrição de inglês para português, não é uma transcrição, é uma tradução de áudio para texto, certo? Porque eu vou escutar aquilo em inglês e vou digitar em português. Então pergunta primeiro o que é transcrição, só porque é de áudio não quer dizer que é transcrição, pode ser uma tradução que o cliente está pedindo, né? E essa transcrição ou áudio de texto pode ser no estilo de parágrafo. Você abre um documento no Word e vai lá digitando numa boa. Ou pode ser uma coisa mais detalhada, que o cliente quer que você coloque, então, o nome das pessoas, vai se for uma entrevista, né? Deixa direitinho separado quem é quem. Ou então coloque aquela marcação de tempo, né? Aquele reloginho, sei lá, de 30 segundos a cada 30 segundos, ou 45, para poder alguém depois ir naquele arquivo de áudio ou de vídeo e encontrar onde está a parte que eles querem ouvir, certo? Então, antes de começar, pergunte exatamente o que o cliente quer dessa transcrição para poder oferecer esse serviço de acordo com o que eles querem, com os parâmetros que eles querem. E eu, como eu disse, não sou intérprete, eu não conseguiria fazer isso, mas eu tenho colegas que fazem a transcrição, né, a tradução de áudio para texto, como uma interpretação. Então coloca o fone de ouvido, liga, vai em inglês o áudio, e aí começa a ditar em português, né, no telefone ou no computador. Então você está escutando aquilo no idioma e vai ditando, fazendo a interpretação ali ao vivo, mas ditando a tradução num documento. E aí depois você vai lá e limpa, dá uma arrumadinha, né, vê se precisa colocar a marcação de tempo, colocar o nome das pessoas, e aí você faz então isso aí muito mais rápido do que digitar do zero, certo? Eu não consigo fazer, eu digito rápido, eu prefiro fazer a transcrição normal do que interpretar, porque eu com certeza me embolaria toda, certo? E, bom, a legendagem, né? A parte que eu mais gosto, porque era o que eu queria fazer quando eu era criança, né? Nem sabia que eu queria fazer, mas agora olhando, né? Todos aqueles filmes que eu assisti, seriados, tudo, foi tudo um treino para eu poder trabalhar com legendagem agora. Tanto é que tem recebido bastante coisa, né? Muita coisa assim mais técnica, mais não glamurosa, né? São poucos os filmes ou seriados que acabam chegando para mim, mas eu adoro fazer legendagem de tutorial, legendagem de vídeo do YouTube e tal, gosto muito de fazer, mas eu tive que aprender muito, eu tive que, né, já tinha, sei lá, quase 15 anos de profissão, mas tive que reaprender muita coisa, porque não é só você sentar e traduzir, né, você tem que ter o poder de concisão, tem que resumir as coisas assim, né, enxugar o máximo possível. Se fosse escrever alguma coisa, eu sempre, sabe, acabo floreando e aumentando, tal, não sei o que, mas na legendagem não, você tem aquele espaço, tantos caracteres, tantos segundos, né, tem que fazer contagem de frames também. Por exemplo, quando está mostrando uma pessoa na cena, aí muda para outra pessoa, essa mudança da câmera, alguns clientes têm normas rígidas que você tem que seguir, porque a legenda não pode, né, ir de uma cena para outra, ela tem que desaparecer antes de mudar o ângulo da câmera ou qualquer coisa assim. Então você tem que aprender tudo isso e fazer a contagem dos frames, né? Então a legenda tem que desaparecer não sei quantos frames antes de mudar a cena. Quer dizer, tem muito aspecto técnico que você vai ter que aprender, né? A velocidade da leitura, se o programa ou o que você está legendando é para adulto, tem
uma janela um pouquinho maior. Se for para criança, a legenda tem que ser muito mais enxuta, porque são tantos caracteres que as crianças conseguem ler, né, por segundo, naquela janela de tempo. Então, vale muito a pena, porque é uma área super legal, seja da parte glamurosa de filmes e seriados ou da parte mais técnica, né? Mas é super gostoso, mas você tem que aprender muita coisa, tá? Então, você pode também fazer, além da parte de entretenimento, você pode fazer entrevistas, vídeos corporativos, né, esses treinamentos de funcionários, né, treinamentos como eu faço do MAS, né, de meio ambiente, saúde e segurança, o treinamento uh, de cultura empresarial. Né? Você tem que se adequar àquela cultura empresarial, tal. Então, muito treinamento em vídeo que as empresas disponibilizam para os funcionários. Faço bastante legendagem disso. Noticiário, né, comerciais, vídeos institucionais, várias coisas que você pode fazer. Vídeos institucionais foi assim a primeira coisa que eu fiz lá quase 15 anos atrás, porque uma universidade queria ter o vídeo deles sobre o que a universidade tinha a oferecer. Eles queriam legenda em português, porque eles queriam atrair estudantes brasileiros. Então foi o primeiro projeto de legendagem que eu recebi. Tive que me virar nos 30, aprender, ainda bem que tinha um prazo muito bom. Eles me avisaram, falaram, daqui a 2 semanas o vídeo está pronto. Então tá, lá vou eu aprender. Corri atrás para poder aprender tudo, e aí desde então fui aprimorando, né, vendo mais exigências de clientes diferentes, poder me enquadrar na legendagem de acordo com o que o cliente quer, certo? Então comece a estudar agora, né? Você não vai traduzir uma série da Netflix amanhã, mas você já está, né, meio caminho andado se você começar agora, porque a demanda só aumenta com Netflix, com Disney, com Amazon, tem programas do Hulu também, então vai ampliando. Quanto mais essas plataformas forem se alastrando pelo mundo, mais demanda vai ter, certo? E além disso, algumas ideias gerais. A gente está acabando aqui no 2 minutinhos aqui para as 11 no meu horário. Mais umas ideias gerais sobre o que você pode fazer de uma parte linguística, né, que não é só tradução. Aulas de idioma, né? Eu comecei assim, dando aula para crianças, dando aula para adultos, né, aulas de inglês ainda no Brasil, mas eu tinha alguns clientes diretos, empresas que queriam que o executivo falasse inglês melhor, tal. São aulas bem lucrativas, né, do que uma escola de inglês, tal, que é mais assim acesso popular. Então é uma coisa que pode te ajudar a se diversificar e a ter uma demanda que vai te deixar ocupado, né, durante a maior parte do tempo, que se você se propõe a trabalhar de tal horário a tal horário, o ideal é você preencher aquele horário de trabalho, né, para poder depois pagar as contas no final do mês. Então, aulas de idioma são uma coisa a ser considerada, principalmente aulas de inglês e espanhol no Brasil, né? Todo mundo quer aprender algum idioma, então isso ajuda bastante se você conseguir encontrar clientes executivos que precisam de aulas de idiomas, né? Você pode também fazer consultoria cultural, que aí no caso seria se uma empresa vai trazer o serviço ou o produto deles para o seu país, você pode dar essa consultoria, né, fazer assessoria para eles de que o nome do produto vai ter que mudar, porque no Brasil não vai dar certo, né? Tem alguma conotação assim diferente, tal, então não pode, né? Não tem como você lançar esse produto com esse nome aqui, né? Ou então até mesmo na parte cultural de sensibilidade cultural, da cultura empresarial, né? Esses projetos que eu faço de treinamento contra assédio sexual, contra racismo, contra viés no meio empresarial, tem muita parte cultural ali para você poder falar, olha, isso aqui não se aplica ao país que você está querendo levar esse treinamento, porque não existe ou é diferente, vai ter que adaptar. Então, uma coisa que você pode fazer como consultor, né, linguístico-cultural para um cliente, né? Outra ideia de narração ou dublagem, né? Eu faço bastante narração porque eu tenho o meu histórico, né, jornalístico, então
eu fiz estágio numa rádio, então a parte informativa, a parte jornalística, eu posso fazer narração. Eu não sou atriz, eu não consigo mudar assim minha personalidade e tal, não é a minha área. Conheço dubladores maravilhosos que fazem um trabalho magnífico. Eu não conseguiria fazer, então eu sei que dublagem não é a minha parte, né? Eu vou então recomendar outra pessoa porque eu não faço, mas narração eu faço, certo? Então você tem que aprender várias outras técnicas, né? Eu, quando faço narração, eu não vou falando a 300 por hora, como eu tô falando aqui, numa coisa mais informal com vocês, né? É uma coisa de postura, você tem que respirar corretamente, você tem que, né, ter uma série de outras coisas para poder fazer a entonação correta, falar pausadamente para dar aquela informação, né, na narração, certo? Então, é outra coisa que você pode pensar, quem tem uma voz boa. Eu já conheço algumas pessoas que estão ali na lista que têm uma voz maravilhosa, já escutei a narração deles e é ótimo. É uma maneira de se diversificar também, tá? Outra ideia, DTP, a editoração eletrônica. Também na minha época de jornalismo, né, eles não só ensinam a gente, adestram a gente a escrever matérias de jornal, mas também a planejar a página de um jornal ou de uma revista, né? Então eu tive bastante treinamento nisso na faculdade e eu faço algumas coisas de editoração eletrônica, não tão sofisticado como na época de jornalismo, porque eu confesso, eu sou muito preguiçosa e o programa que a gente usava na época não existe mais, e eu não parei para aprender o InDesign, que é um dos maiores que tem nessa parte de editoração. Então eu não faço a editoração, né, com InDesign, uma coisa mais sofisticada, mas eu faço algumas brochuras tal, e ajuda bastante o cliente quando você é bilíngue e capaz de fazer editoração. Porque se o cliente tem um documento e ele tem aquela imagem na cabeça dele de como que eles querem aquele documento, você pode acabar fazendo a editoração nas duas versões, né? Na original e a da sua tradução. Então são dois serviços em um. Ajuda bastante na hora do cliente procurar alguém, né? Eles vão mais pelo bilíngue do que uma pessoa que vai fazer só um serviço. É mais fácil. Você pode ser guia bilíngue, principalmente se você estiver numa cidade que tem bastante apelo turístico, né? Eu tenho uma colega aqui em San Diego que ela é uma ótima tradutora de marketing e ela tem feito algumas visitas bilíngues assim com o pessoal que vem da Europa e ela então apresenta San Diego para o pessoal. Né? É uma opção também para quem gosta dessa parte de turismo, principalmente. Você pode também ser escritor autônomo, né, o vulgo jornalista. Na minha época, quando eu fui para a faculdade de jornalismo, eu tinha que ter diploma e credenciamento. Não precisa mais, né? Qualquer um pode ser jornalista hoje em dia. E tem muita demanda, porque tem clientes que falam, eu preciso, sei lá, de 500 palavras ou preciso de 5.000 palavras sobre tal assunto. Então, você não vai fazer uma tradução, você vai criar um artigo, uma matéria jornalística sobre aquele assunto que você domina e pesquisando várias fontes, até pesquisando fontes bilíngues às vezes, entrevistando alguém. Então você pode também fazer isso como escritor autônomo. Eu tenho uma colega que é uma ótima tradutora de espanhol e francês para inglês. Ela é americana, mora em Paris hoje, e ela se especializa em mensagens corporativas e médicas. Então ela às vezes não traduz, porque não existe um documento original, mas ela cria muito material para os clientes dela já em inglês, né, seja o cliente francês ou do espanhol, e ela cria então muitos manuais e muito conteúdo para os clientes, escrevendo já em inglês, fazendo pesquisa e fazendo entrevistas, né, em vários idiomas, os idiomas que ela trabalha. Entendeu? Então, uma opção. E a última seria entrevistador e pesquisador. Né? Você pode ser entrevista profissional, pode ser entrevista criativa, dependendo, são várias áreas que você pode então entrevistar uma pessoa que só fala aquele idioma, o cliente não está te pedindo uma interpretação, você vai se encarregar pela entrevista e depois trazer aquele material para o cliente para uma série de objetivos, seja para contratar aquela pessoa, seja para fechar um negócio. Né? Aqui nos Estados Unidos, por enquanto, no momento, tem bastante demanda para entrevistadores bilíngues, porque está tendo censo.
o censo de 2020. Então eu vejo até cartazes em um monte de lugares, assim, quando a gente passa de carro para ir fazer as compras, tem procurando o pessoal para entrevistar pelo censo. Então, se você mora num lugar onde é uma comunidade que fala muito outra língua, você pode ir de porta em porta, dependendo de quem ainda não respondeu o censo, né? E agora, em meio de pandemia, tem que, né, ter todo o cuidado e tal. Eles estão treinando o pessoal para usar máscara e usar luvas e manter distância e usar o PPI. Então, você pode também entrevistar, né, durante uma pesquisa como o censo, por exemplo, se está numa comunidade que fala outra língua. Tá? Então já passamos 5 minutinhos da 1 hora, deu certinho então 1 hora, eu comecei 5 minutos depois, deu certinho, isso era tudo que eu queria falar para vocês hoje, e a conclusão é que começa a pensar agora nos idiomas, nas habilidades que você tem agora, e faz o seu plano para daqui a 5 a 10 anos, né? Você não vai virar intérprete amanhã, só porque decidiu, você não vai fazer legenda só porque você decidiu. Começa a estudar agora e daqui a 5 ou 10 anos, né, você pode então adicionar alguma coisa à sua carreira. Às vezes dura menos tempo, né? Mas começa agora para se diversificar daqui a algum tempinho, certo? Então, o planejamento é primordial. E se alguma das coisas que eu falei hoje forem interessantes para vocês, eu tenho várias gravações de oficinas antigas no Pros. Eu já apresentei bastante com eles nesses últimos 6 anos. Então, se você se interessa por legenda, tem uma sobre .sub e uma sobre YouTube. Você pode aprender. Então, são 2 ferramentas gratuitas. Pode começar com legendagem, engatinhando nessas 2 ferramentas. Se você acha legal essa coisa de transcrição, seja transcrição ou áudio para o texto, você pode usar o Express Scribe. Eu tenho também uma palestrinha sobre isso. Se você gosta de narração, né, se dá bem usando a sua voz, tem o Audacity, que é também uma ferramenta gratuita para você gravar e editar áudio, principalmente com vários parâmetros. Às vezes os clientes falam, eu preciso de uma gravação, tem que ser em MP3 com tais parâmetros. Você pode criar tudo isso com Audacity, é o que eu uso para as minhas gravações e para o meu podcast também, ajuda bastante. Eu tenho uma sobre o Swordfish, que é a ferramenta que eu uso para tradução assistida por computador, né, as chamadas CAT Tools. Eu comprei a licença lá em 2008, nunca mais tive que pagar nada, as atualizações e os upgrades são todos gratuitos. Depois de você comprar aquela primeira licença, e olha, nunca mais, não me arrependi. Depois de 12 anos, foi logo na época que minha filha nasceu. Há 12 anos eu estou usando e não me arrependo da minha decisão, porque é super prático e é compatível com muita coisa. Eu tenho cliente que só usa MemoQ, tenho cliente que só usa o SDL Trados ou então WordFast, e eu abro os arquivos ou importo e mando a memória para eles, dá tudo certo. Eles nem sabem que eu não uso a mesma ferramenta deles. É uma mão na roda mesmo. E tenho também algumas outras sobre Facebook, como usar páginas e grupos de Facebook para poder fazer mais networking, para poder aumentar a sua atividade como tradutora e intérprete. Tenho sobre literatura, principalmente trabalho com escritores autopublicados, também é uma coisa que eu faço bastante. E tenho outras sobre ferramentas de produtividade, né, para você fazer uma coisa mais dinâmica do começo, assim, quando você receber aquele projeto por e-mail, até a hora de entregar, para você não esquecer de nada, né, para você poder fazer do começo ao fim, se organizar bem para ficar mais produtivo, tá? E tem então aí o link do Pros Trainer, que são todas essas palestras aí, se vocês tiverem algum interesse, para começar a se planejar agora, para poder oferecer alguns desses serviços mais para frente. Tá? Era isso. Falei demais. Obrigada, pessoal, por me escutar durante 1 hora. E agora eu vou abrir para vocês. Na minha outra sessão não teve pessoal, que ninguém abriu o microfone. Quem quiser fazer pergunta com o microfone, fique à vontade. Se não, pode colocar ali no bate-papo mesmo, eu vou dando uma lida. E aí estão os meus contatos, se tiver alguma dúvida, se for assistir depois no YouTube de novo e aí veio uma pergunta,
é só me mandar uma mensagem que o que eu puder ajudar, eu tô aqui para isso. Eu gosto de evitar as dores de cabeça que eu tive fazendo as coisas sozinha no começo. Se eu puder ajudar alguém, já tô feliz. Vamos lá, pessoal, alguma pergunta? Tá, a Adriana tá me falando então que ela fala mesmo site translation em português. Muito da terminologia acaba sendo mesmo, né? Acaba sendo em inglês, mas pessoa desejando feliz aniversário, muito obrigada. Contagem regressiva em uma semana exatamente. Diga. Eu concordo completamente. O jeito que eu vejo a back translation é isso mesmo, de você encontrar um ruído naquela tradução, né? Eu tenho poucos casos, eu não recebo tanto pedido de back translation, mas, por exemplo, eu faço isso na hora de dar a minha opinião na tradução dos meus alunos, por exemplo. A gente não faz muito exercício de tradução na aula de Tools, Technology and Translation, porque eu quero mais fazer o pessoal usar a tecnologia na hora de traduzir, mas quando tem alguns exercícios, principalmente para eu poder ajudar o pessoal a melhorar como usar o Word na tradução, eu acabo dando um pouco de back translation para eles, quando até foi uma correção que eu fiz ontem. A menina traduziu de inglês para português, para espanhol, e aí o jeito, porque estava faltando uma vírgula no original em inglês, ela traduziu o espanhol do jeito errado. Porque não era, por exemplo, um adjetivo e um substantivo. Tinha uma vírgula ali, o substantivo ia virar verbo. Então, sem aquela vírgula, ela leu de um jeito que a tradução ficou ao contrário, ficou errada. Então, eu fiz a back translation da tradução dela para poder mostrar: olha, é assim que o original teria ficado. Né? Muitas vezes quando você tem que colocar, por exemplo, em inglês você tem como cortar isso e às vezes a pessoa não consegue ver a relação de uma palavra com a outra. Então, nesses ruídos de interpretação de uma tradução, é para isso que serve o back translation, né? Pelo menos assim que eu vejo. Mas eu tive, infelizmente, cliente que pediu aquela coisa de invertida, falou que eu fiz um péssimo trabalho porque eu não escrevi errado em inglês, entendeu? Mas eu já vi muita gente que faz a parte clínica, a parte médica, que precisa para ver se o que o paciente vai receber está correto naquela tradução. É uma boa lembrada. Mais alguém? Não, imagina, é super pertinente e a minha resposta é, desculpa se é frustrante, mas não tem uma solução mágica, né? Não tem uma fórmula mágica. É uma coisa que eu fui meio que aprendendo aos poucos, né? É, principalmente quando você é engravida, você tem filho, aquela coisa toda, é bem difícil de você equilibrar tudo. Mas eu me dispus a fazer o seguinte: eu trabalho de tal horário a tal horário. Claro que existem exceções, né? Eu acordo super cedo, mas assim, antes de eu estar oficialmente no meu escritório, eu faço as minhas outras coisas, gravo meu podcast, principalmente agora com os filhos dentro de casa 24 horas, porque não tem escola, né, por causa da pandemia, eu consigo só gravar os meus episódios às 5 da manhã. Né? Então é acordar, escovar o dente, pegar o meu café, ligar o microfone, porque tá todo mundo quietinho, dormindo ainda. Então é uma coisa de você saber quando você está produtivo e ter um limite, né? Se o cliente te mandar um e-mail ou tentar ligar para você às 5 da manhã, ele vai ser ignorado. Entendeu? Então você tem que fazer esse jogo assim de que de tal hora a tal hora eu traduzo, fico de olho no e-mail se chegar uma coisa importante, já vou respondendo tal. E então isso ajuda na hora de você fazer o seu planejamento durante o dia, ter aquele horário limitado e aí fazer suas outras atividades antes ou depois disso, certo? Então ajuda bastante. Eu sei que muita gente, por ser autônomo, trabalha quando dá, trabalha quando quer.
Tudo bem, mas aí você não vai ter ser tão sustentável quanto você gostaria para viver de tradução, certo? Então você tendo aquele seu horário, seja qual for, tem gente que se dá melhor de manhã, tem gente que se dá melhor à noite. Eu não, chega 9 da noite, 9h30, eu quero já ir para a cama para dormir, porque já estou esgotada, né? E agora com a pandemia eu não consigo nem mais traduzir direito depois das 5 da tarde. Então, mesmo se eu tivesse um cliente com um prazo mais apertado, eu tenho que negociar, porque chegou às 5 horas, meu cérebro já está, acabou, né? Então, você saber quando está produtivo, quando que você trabalha melhor, fazer aquele limite do cliente, não vou te responder se você falar comigo antes, e também de você, então, tentar fazer uma continuidade, né? Como eu falei daquela sessão que eu tenho, de você receber o material por e-mail até a hora de retornar aquilo para o cliente. O que você tem que fazer? Eu faço o seguinte, eu salvo no Dropbox, já deixo lá anotadinho o número do projeto que o cliente quer que eu use na fatura, por exemplo, já coloco aquilo lá para colocar na fatura, eu não faço a fatura, meu marido é que faz, ele cuida dessa parte que ele trabalha comigo. Ele não faz tradução, só faz a parte técnica mesmo. Então eu mando para ele, ele faz lá, coloca na fatura. E aí depois eu vou, traduzo o que tem que traduzir. E aí já faço todo o controle de qualidade. Ou então eu mando para o colega, se o colega traduzir não é para mim. E depois já mando então a tradução com a fatura. Tem que mandar também memória tal. Tem que fazer aquele todo planejamento, né? E para isso eu uso bastante a agenda do Google. Eu gosto de ter coisas assim coordenadas por cor, me ajuda bastante. Então eu deixo tudo já planejadinho. Entrou uma coisa hoje que vai ser para sexta-feira, tá? Eu vou trabalhar nisso amanhã. Já coloco no Google para não esquecer. O dia que o Google acabar com aquela agenda, eu não sei o que vou fazer da minha vida, porque é como eu me planejo mesmo, entendeu? Então você encontra um método, porque eu falando isso para você, faz assim que vai funcionar. É igual dieta, entendeu? Aí eu só como tal coisa, funcionou pra mim. Se você for fazer, vai ser diferente pra você por uma série de motivos. Então, eu tenho umas ideias legais que funcionam pra mim. Pode até ser que não funcione a mesma ferramenta pra você, mas uma coisa parecida. Por exemplo, eu uso o Trello para poder organizar todas as minhas faturas, né? E também a conta do pessoal que eu vou pagar, né? Os colegas que trabalham comigo. E tem um colega que não gosta do Trello, ele não consegue usar o Trello na vida dele, ele usa, acho que é o Slack. Então, é outra ferramenta que faz o mesmo tipo de planejamento para você, mas, assim, o sistema é mais ou menos o mesmo, então você tem que ter um sistema que você escolha, mas pode não ser o mesmo método, a mesma ferramenta, né? Mas, sei lá, dá uma olhada naquela palestra, ver se tem alguma coisa lá que te ajude. São todas ferramentas gratuitas, você não tem que pagar por nada, né? Quanto menos a gente conseguir pagar de assinatura, melhor. E o negócio é você ter aquela janela, se organizar, né? E anotar o que você tem que fazer durante o dia, durante a semana para se planejar. Acho que o segredo é esse. Né? Obrigada a você. Mais alguém? O que eu ia dizer é que muita gente aqui, que pelo que eu vejo, já é pessoal que é super diversificado, que faz várias coisas diferentes, pessoal já super experiente. Mas se você tiver alguma outra pergunta ou algum comentário, alguma ideia diferente do que eu disse, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, se não tiverem mais perguntas, então muito obrigada. Agradeço do fundo do coração. Daqui a 10 anos, quando eu for fazer 50 anos, eu vou ver a gravação de hoje e lembrar do pessoal que me ajudou a dar um up nos meus dias, né, de quarentona na quarentena. Então, muito obrigada, pessoal. E qualquer coisa, eu estou nestes contatos todos, pode me procurar. Eu adoro conversar sobre tradução, tá? E no que eu puder ajudar, estou aqui para isso, tá? Beijão, pessoal. Obrigada.